Olá, meus irmãos, é bom estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida. Nós estamos falando sobre o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e temos aprendido muito a respeito da palavra de Deus. Nós estamos chegando ao final desse capítulo, desse livro melhor, e aqui Deus tem falado profundamente ao nosso coração. E o tema de hoje é um tema muito interessante. É restaurando a fé. Restaurando a fé. Às vezes nós somos chamados não só a restaurar a nossa fé, mas a resgatar a fé de outros irmãos que perderam, de acordo com as situações da vida, por causa de algum acontecimento. E nós somos chamados a resgatar, restaurar a fé. Mas acima de tudo, resgatar. Eu acho que fica melhor. Mas para a gente entender melhor isso, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13 em diante, que fala sobre isso. Como Jesus foi ao encontro daqueles moços que tinham visto a sua fé, foi abalado, porque Jesus tinha morrido e parecia que estava tudo perdido. E de repente Jesus ressuscita. E olha só o que acontece. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam. Com um jeito triste, um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. Eles responderam, "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus era para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavra. O chefe dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram um anjo e que este afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram o que realmente aconteceu, o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus lhe disse, "Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como que ia para longe, Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles, Pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: "De fato,
o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada, como tinha acontecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Meus irmãos, a gente vê nessa história aqui como Cristo se importa com a gente. De novo, a gente tem que entender a partir do ponto de vista desse povo. Eles esperavam um libertador, ia libertar o povo de Jerusalém de Roma, da opressão romana. Ia vir um grande rei, e de repente tudo parecia perdido. A decepção tomou conta daquele povo. E Jesus falou para eles todos que ele ia ressuscitar, que o Messias ia ter que sofrer, mas isso não parecia fazer sentido, como não fazia para eles. Então Jesus retorna, e eles, sabendo da pouca fé que o pessoal tem e da decepção que enfrentaram, ele foi atrás dos seus, para restaurar a fé, restaurar a alegria, restaurar a esperança, que tudo não está perdido, as coisas agora são diferentes. Talvez não seja como eles esperavam, um libertador de Israel, um rei humano ali, mas o libertador das nossas almas, que vai trazer vida e abundância. E esse texto nos ensina algumas coisas preciosas, que existem momentos na vida que a gente se decepciona com a fé também, que nós precisamos ser resgatados, e pessoas precisam ser resgatadas. De repente você olha alguns irmãos, algumas pessoas que se afastaram de Deus e até levantam um julgamento, por que ele fez isso e tal. Decepção, angústia, sofrimento. Muita gente se decepcionou não é com Cristo. Muita gente se decepcionou com a igreja de Cristo, com as pessoas. E aí tem muitos motivos, brigas, internas, desavenças, pontos de vista diferentes. Podemos apontar um monte de coisa. O fato é que existe gente que desanima. E para essas pessoas que estão desanimadas, nós temos que nos levantar e ir ao encontro, como Jesus nos ensinou aqui. E mesmo falando, meu irmão, mesmo explicando como Jesus explicou, o que marcou o retorno para aqueles irmãos não foi o ensino bíblico de Jesus, mas sim o partir do pão. Aquilo ali trouxe à memória deles algo fora do comum. Mas como assim o partir do pão? Viver com Cristo é muito mais do que uma religião, é estar junto. E Jesus estava junto com eles. E quando ele partiu o pão naquele dia, ele deixou isso bem claro para aquele pessoal. Meu irmão, temos que fazer as pessoas acender o fogo no coração, como aconteceu com eles. Primeiro, isso só vai acontecer se a gente se importar mesmo com essas pessoas, orando por elas, para que o Espírito Santo faça acender e trazer para a comunhão boa. O que é a comunhão boa? É a gente estar junto, não apenas para atos religiosos, mas por pertencer a Cristo, a koinonia, a comunhão, o ter algo em comum. Muita gente se decepcionou foi com essa quantidade de eventos e situações que a gente cria no mundo evangélico às vezes. Mas o que faz pessoas voltar, o que vai fazer algum irmão voltar e ter sua fé restaurada, é o amor. E o amor é muito vago quando a gente fala assim. Então vamos resumir assim, é o se importar, é o convidar, é o abraçar, é o visitar. É não colocar a responsabilidade na vida de líderes, de pastores. É nós assumirmos a nossa parte. Então, meu irmão, se tu está decepcionado, volte. Se tu conhece alguém que está assim, vá ao encontro dela, convide de volta, abrace essa pessoa e ore por ela, para que o fogo do Espírito acenda novamente no coração deles. Amém? Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar? Pai querido,
Existe tanta gente que está desanimada da igreja, Pai. Tem muita gente que não está desanimada do Senhor. Tem sua vida até de oração, meio fraco, porque vai enfraquecendo. Mas por algum motivo desanimou da comunhão, não acredita mais na igreja. Senhor, transforma essas vidas, Senhor. Nos ajuda a resgatar nossos irmãos, a animá-los a permanecer firme no verdadeiro evangelho, Senhor. Porque às vezes as pessoas se frustram com coisas, com eventos, mas não com o Senhor. Deus, acenda no coração do meu irmão essa alegria de pertencer a Ti, de fazer a Tua obra. E nos ajuda, Pai, a resgatar essas vidas, Senhor. Que a gente tenha sabedoria em levar palavras de amor, não de julgamento, nem de condenação. Abençoa, Pai, a nossas vidas e a vida dos nossos irmãos. Amém? Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2563, em frente ao Supermercado Rodrigues. Aguardamos sua visita. Meu irmão, é muito bom a gente aprendendo da palavra de Deus, estudando. Eu queria te desafiar a estudar mais a Bíblia, a aprender um pouco mais do Senhor. Se você quer aprender, se você quer receber estudo, por favor, entre em contato com a gente, né, para que a gente ou mande o material, ou se morar aqui na Redondeza, a gente puder visitar, fazer um grupo de estudo na sua casa, levar a palavra de Deus que transforma. Dê oportunidade para Deus transformar a tua vida. Ele não vai invadir. Ele só vai atuar na vida daqueles que Ele permite, né, que permitem a visita dele. A Bíblia fala em Apocalipse 3:20 assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearemos juntos. Porque eu quero deixar bem claro que Jesus está aqui à porta batendo. E hoje, o corpo de Cristo é a igreja. Queremos te visitar. Queremos ir ao teu encontro. Mas são muitas pessoas, nem sempre dá para ir ao encontro de todos. Por isso que a gente convida para a gente estar juntos. Talvez num lugar, na igreja, ou num grupo pequeno. Mas o fato é que a gente precisa aprender sobre esse reino, como viver nesse reino. E se você é cristão há muito tempo e está meio desanimado com a sua igreja, ou, sei lá, de repente está afastado, está em outra cidade, abra teu coração para Deus. Volte para Cristo. Volte a trabalhar em Jesus. Deixa Deus transformar a tua vida. Ah, mas eu não concordo com tudo. Nem eu. Não dá para concordar com tudo, mas dá para concordar com Deus. Dá para concordar com a palavra. E quando a gente concorda com a palavra, a nossa vida é transformada. Meu irmão, só não dá para ficar sozinho, isolado, porque assim você vai ser derrotado, assim você vai ser destruído, assim a tua fé vai ser abalada, se já não está. E se está, existe um jeito de voltar. Volte para Cristo. Ele está de braços abertos para te ajudar a restaurar a tua fé. Jesus restaurou a fé desses moços aqui no caminho de Emaús. Ele quer restaurar a tua. Se tu me ouviu até aqui, é porque Deus quer restaurar a tua vida. Então nos procure, mande um e-mail, mande um WhatsApp, pelo menos para a gente estar orando por você. Ah, mas eu já frequento a igreja, mas de repente ninguém sabe o que está acontecendo com você. Se manifeste, peça oração, vença o teu orgulho. Não sei se eu tenho toda a resposta para a tua vida, mas eu sei orar e vou orar por ti. Amém? Fique na paz. Que Deus te abençoe. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.